Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Solange Alves, sou professora de crochê e artesã e vim convidar vocês hoje para a gente fazer esse lindo xicrão, porta-alfinete e agulha. Vou mostrar o meu que eu uso no dia a dia, porque o meu eu não sei viver sem ele, o meu tá bem recheadinho, tá vendo? É um utensílio que ajuda muito quando a gente tá com a nossa criatividade fluindo, né? Que você nem perde as agulhas, nem os alfinetes e na hora que você está ali produzindo sua peça fica bem mais prático, né? Eu vou estar sorteando essa peça que a gente crochetar junto aqui no canal. Para participar, você vai lá na minha arroba, que está aqui na descrição do vídeo, lá do meu Instagram. Você curte, comenta o nome Xícara e compartilha com alguém, você já vai estar concorrendo ao seu xicrão que a gente vai crochetar junto na aula. Esse sorteio vai acontecer no dia 18, agora de agosto de 2025. E você que chegar agora, depois de ter passado o sorteio, não fica triste não. Ativa aqui o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos que eu postar e participar dos próximos sorteios, tá bom? Então, sem mais delongas, peguem suas agulhas e linhas e vamos crochetar. Para a gente fazer o nosso xicrão, nós iremos utilizar tesoura. Vamos utilizar também olhinhos de trava. Esse daqui é o número 12, mas você pode optar pelo um número menor ou pelo um número maior, ou 11 ou 13, que não vai dar diferença. A gente vai utilizar a agulha 2,5 milímetros. Vamos precisar para a base da xícara um pedacinho de papelão, onde quando a gente estiver fazendo ela, a gente vai medir e fazer o recorte. Vamos precisar também de fibra siliconada. Vamos precisar de cola de silicone líquida. Nós vamos estar utilizando o fio amigurumi 100% algodão. Eu vou estar utilizando para a tampa da xícara, né, a parte de cima da xícara, a cor laranja, o 4456. Vamos estar utilizando também o amigurumi círculo 100% algodão. Essa cor é a Liama, é a cor 9278 e ela dá um efeito muito bonito do colorido. Para o enchimento, eu gosto de usar essa ferramenta aqui, mas se você não tiver, você pode usar um lápis, a agulha, uma chave de fenda. Então, peguem agulhas e linhas e vamos crochetar. Para a gente começar o nosso xicrão, a gente vai fazer um anel mágico. A gente faz um Lzinho, vai prender ele com essa correntinha. E agora aqui dentro a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3. Opa, peguei errado e puxou o fio. 4, 5, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai fechar esse anel. Não precisa puxar muito para não ficar ruim de começar a próxima carreira. E agora a gente vai fazer um ponto. Nós iremos utilizar esse marcadorzinho de ponto que eu não falei lá no outro vídeo, quando eu estava mostrando a descrição dos materiais, mas vai estar aqui tudinho escrito na descrição desse vídeo, tá bom? A gente fez o primeiro ponto, então a gente vai marcar o primeiro ponto da carreira, e juntamente com ele a gente faz mais um ponto baixo. Deixa eu refazer aqui, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Essa volta é toda de aumento, então são 2 pontos para cada ponto de base. Um ponto, o segundo, novamente, um ponto, o segundo, novamente, um ponto, o segundo, novamente, um ponto e o segundo ponto. No final dessa volta, a gente ficamos com 12 pontos baixos. Agora sim, a gente vem, puxa bem
o anel mágico, a gente pode vir aqui e cortar esse excesso de fio. Já a tesoura aqui. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento para cada ponto. Então, vai ser um ponto, a sequência é essa, um ponto, no próximo ponto, um aumento. Novamente, um ponto, no próximo, um aumento. Novamente, um ponto, no próximo, um aumento. Um ponto e um aumento. A gente vai seguir fazendo por toda a volta um ponto e um aumento, e no final dessa carreira a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Nessa carreira a gente fizemos um ponto e um aumento por toda a volta e finalizamos essa carreira com 18 pontos baixos. Nessa próxima carreira a gente vai fazer 2 pontos, então a gente faz o primeiro, volta o marcador, faremos o segundo e o aumento. Novamente, 1, 2 e o aumento. Fica muito bonito quando a gente usa esse fio liama e o fio unicórnio, porque ele tem esse jogo de cores que vai fazendo esse carrossel de cores e nosso xicrão vai ficando muito lindo. É uma coisa que eu sinto falta na linha amigurumi, é linhas mescladas, assim, para fazer tonzinhos de mesclados para fazer roupinhas de boneca. Fica a dica aí para Círculo, quem sabe no futuro será algum lançamento da Círculo. Então, a gente vai seguir aqui fazendo 2 pontos nessa volta. 1, 2 e o aumento. Então, eu vou terminar minha volta aqui, vocês terminam a de vocês, nessa sequência de 2 pontos e um aumento. Terminei essa volta com 24 pontos baixos e eu fiz a sequência de 2 pontos e um aumento. Agora, a gente vai para a carreira número 5, que será 3 pontos e um aumento. Então, vamos lá. Faço o primeiro ponto e boto o marcador para marcar o início da carreira. 2, 3 e 1, aumento. Novamente. 1, 2, 3 e 1, aumento. E a gente vai seguir essa sequência de 3 pontos e um aumento por toda a volta. Fiz aqui os meus 3 pontos e um aumento, e nessa carreira a gente terminamos ela com 30 pontos baixos. A próxima carreira a gente vai fazer 4 pontos e um aumento. Então, eu inicio aqui com um ponto, volto o marcador, 2, 3, 4 e o aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 e o aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 e o aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E a gente vai seguindo essa sequência de 4 pontos e um aumento por toda a volta. Nessa sequência, agora a gente fez 4 pontos e um aumento e terminamos essa carreira com 36 pontos baixos. Nessa próxima agora, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento. 1,
volto o marcador, 2, 3, 4, 5 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e mais um aumento. Então, eu sigo fazendo 5 pontos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, eu vou ter 42 pontos. Fizemos essa sequência de 5 pontos e um aumento. E nessa carreira, a gente terminou a carreira com 42 pontos. Na próxima carreira, nós iremos fazer 6 pontos e um aumento. Então, eu faço o primeiro ponto, volto o meu marcador, 2, 3, 4, 5, 6 e faço o aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e faço o meu aumento. Então, eu vou seguir fazendo a minha aqui, 6 pontos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, a gente vai ter 48 pontos. Fizemos essa volta com 6 pontos e um aumento. E no final da volta, ficamos com 48 pontos. Nessa próxima carreira agora, a gente vai fazer 7 pontos e um aumento. Então, eu faço o meu primeiro ponto, volto o meu marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Então, a gente vai seguir fazendo essa sequência de 7 pontos e um aumento por toda a volta. No final dessa carreira, a gente vai ficar com 54 pontos. Fizemos essa carreira com 7 pontos e um aumento, finalizamos ela com 54 pontos. Na próxima carreira, a gente vai continuar aumentando. Vai ser 8 pontos. Fiz o primeiro e volto o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o aumento. E aí, eu sigo fazendo essa repetição de 8 pontos e um aumento por toda a volta. No final dessa carreira, a gente vai terminar ela com 60 pontos baixos. Finalizamos essa carreira com 8 pontos e um aumento. E no final dessa carreira, a gente ficamos com 60 pontos baixos. Na próxima carreira, nós iremos fazer 9 pontos e um aumento. 1, volto o marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e faço o aumento. Novamente. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o aumento. E aí eu sigo fazendo essa sequência de 9 pontos e um aumento por toda a volta. No final dessa carreira, eu vou ficar com 66 pontos. Nessa carreira, a gente fez 9 pontos e um aumento e terminamos ela com 66 pontos. Na próxima carreira, vai ser a nossa última carreira de aumentos e vai ser 10 pontos e um aumento. Então, deixa eu pegar outro marcador, que o meu outro caiu. Volto o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o aumento. Então, essa sequência a gente vai seguir ela até o final da carreira. E nossa peça tá ficando muito bonitinha, tão colorida. Tá linda, gente. Então, vocês fazem a de vocês aí, 10 pontos e um aumento. E a gente vai terminar essa carreira com 72 pontos baixos. Terminamos essa sequência com 10 pontos e um aumento. E essa foi a nossa última carreira de aumento. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer essa carreira em BLO. Significa que você vai pegar só na alcinha de trás. Deixa eu só puxar aqui para vocês verem, bem pertinho. Vocês podem ver que o ponto, ele tem duas alcinhas. Aqui, nesse aqui que fica melhor. Tem duas alcinhas. A gente vai pegar usando só a alcinha de trás. A alcinha da frente a gente vai deixar ela solta. Então, vamos lá. Só é fazer um ponto para cada ponto de base, pegando em BLO. Fiz o primeiro, volto o marcador, faço o segundo, tá vendo? Você vai inserir na agulha no meio do ponto mesmo, das duas alcinhas do ponto. Pegando só uma alça e deixando a outra sobrando assim, ó. Que é para dar o efeito da viradinha, pra gente começar a subir o corpo da xícara. Então, só é fazendo ponto sobre ponto, pegando em BLO, na alcinha de trás, até o final da carreira. E a gente vai fazer 72 pontos. Terminei essa carreira toda em BLO, de ponto sobre ponto, e fiz 72 pontos. Agora, da carreira 14 até a carreira 28, nós iremos fazer 24 carreiras de ponto sobre ponto com os 72 pontos. Só que a gente vai pegar nas duas alcinhas normal do ponto. Então, aqui, que vai ser o primeiro ponto da carreira, a gente pega ele normal. A gente faz o primeiro, volta e vai fazendo ponto sobre ponto, 72 pontos de cada carreira. Então, é da carreira 14 até a carreira 28. Eu vou seguir fazendo o meu aqui, vocês fazem o de vocês aí. E já já eu volto para mostrar como ficou. Voltamos aqui, pessoal. A gente fizemos da carreira 14 até a carreira 28 de ponto sobre ponto. E ficamos com uma pecinha assim. Agora, a gente vai colocar a base de papelão. A gente vai passar cola aqui nessa base e vamos colar na nossa peça. Então, passa cola. Não precisa botar muita cola demais, não,
para não ficar passando entre os pontos. E agora a gente vai colocar dentro da nossa base. E ela vai ficar, ó, bem estruturada, tá vendo? Então, quando vocês forem tirar o molde de vocês, quando chegar nessa etapa, vocês colocam, né, a base do xicrão, vem com a caneta, assim, e vai passando, né, arrodeando tudinho, medindo bem. Depois faz o recorte do papelão e cola dentro. A gente vai esperar uns minutinhos para secar. Voltei agora, depois que a gente deixou a nossa base enxugar. E agora a gente vai colocar um bocado de enchimento. Sem muito segredo, você vai colocando o enchimento. Voltei, depois que a gente colamos a nossa pecinha. E aí a gente vai continuar agora na carreira 29, a gente vai fazer todinha ela de ponto sobre ponto, mais diferente. A gente vai fazer ela em FLO. O que significa isso? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos fazer ela pegando só na primeira alcinha da frente, que é essa alcinha aqui, ó. Você pega só na alcinha da frente, deixando a alcinha de trás. Depois, quando eu fizer mais ponto, eu volto para mostrar para vocês. Porque a gente vai ser a base depois da gente fazer a costura da nossa tampinha da xícara. Então, a gente faz ponto sobre ponto em FLO, desculpa. E no final, a gente vai continuar com os 72 pontos, porque serão ponto sobre ponto. Então, não tem segredo. Só é você ir crochetando em EFO. Ó, deixa eu mostrar a vocês. E se você dobra ela, você já vê as alcinhas, tá vendo? Então, não tem muito segredo. Então, vou fazer o meu aqui. Vocês seguem fazendo de vocês aí, para o vídeo não ficar muito longo. E já já nos encontramos para mostrar como ficou. Voltei depois que eu fiz essa carreira todinha em FLO. E finalizamos ela com 72 pontos. E se vocês observar, ficam essas alcinhas aqui. Essas alcinhas é interessante ficar, porque depois a gente vai fazer o acabamento, a costura da tampinha nessas alças. E aí ela vai ficar com o acabamento perfeito. E agora, para a gente terminar a base da nossa xícara, a gente vai fazer a carreira 30 e a 31 de ponto sobre ponto, normal. Pegando nas duas alcinhas do ponto, que vai ser o beicinho da nossa xícara. Então, não tem muito segredo. É só vocês aí fazer ponto sobre ponto, 72 pontos. E, no caso, duas carreiras com 72 pontos cada carreira. Vou seguir fazendo o meu aqui, vocês seguem fazendo de vocês aí. E nos encontramos já. Concluí a carreira 30 e 31, ponto sobre ponto. E ela ficou assim. Aqui a gente vai depois costurar, então a gente pode dobrar, assim. Vejam que pecinha linda. Agora, a gente vai introduzir os olhos. E pra gente introduzir os olhos, a gente vai contar dessa dobrinha 5 carreiras para baixo. E vamos colocar entre a carreira 5 e 6 os olhinhos. Os olhinhos de trava, deixa eu pegar eles aqui. Esse aqui que eu tô usando é o 12. Toda a descrição do material Toda a descrição do material tá aqui abaixo do vídeo. Então, vocês vão lá para dar uma olhadinha. Ficar com alguma dúvida. E a gente vai inserir esses olhinhos. Então, vamos lá. Geralmente, a parte que a gente termina a carreira, eu sempre gosto de deixar ela para trás. E a gente vai inserir ele aqui na frente. Então, aqui é a dobra, né? E aí a gente vai contar. Essa é a carreira da dobra, então a gente vai contar 1, 2,
3, 4, 5, a carreira 5, entre a carreira 5 e 6, com 10 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos de distância. Então, vai ficar aqui. Se você quiser contar de cima para baixo, né? Tiver dificuldade de contar através da dobrinha, então você vai contar 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entre a carreira 8 e 9. Mas se você contar a dobrinha que eu ensinei, também dá certo. Vai ficar ao critério de vocês. Eu geralmente tenho essa agulha tapeceiro que ela é mais larga, que eu gosto de alargar um pouquinho para inserir os olhos. Eu acho que ajuda bastante. Então, eu coloco aqui aonde estava o alfinete marcado. Abro e vou inserir o olho, o primeiro olhinho. Novamente, vou lá aonde está o alfinete. E eu sempre abro, gosto de rodar assim um pouquinho, porque vai facilitar na hora da gente colocar o olho. O segundo olhinho colocado. Depois que a gente terminou de inserir os olhos, a gente vai travar esse olhinho. Vou travar ele. Então, eu aperto para ele passar e ficar bem presinho. Se você achar necessário, você queima aqui a pontinha. Eu não vou queimar, porque geralmente esse xicrão não é para criança, né? Ele é para pessoas que trabalham com amigurumi, com crochê em geral, para costureira. E geralmente criança não tem muito acesso, então eu não acho necessário queimar. Mas se vocês quiserem queimar o de vocês aí para ficar mais seguro, né? Você vem com um isqueiro, coloca aqui e amassa, que aí ele vai derreter essa partezinha e aí vai ficar impossível de sair. Mas eu não acho necessário, mas fica a critério. Na minha agulha de tapeceira eu já coloquei o fio branco. E eu vou fazer o bordadinho do olho. Como é que eu faço esse bordadinho? O bordadinho do olho, ó, eu vou pegar aqui no cantinho. Peraí, eu peguei errado. Deixa eu pegar nesse outro de lado, aqui. Vou deixar um fio dentro para eu poder amarrar depois. E vou vir aqui embaixo, no cantinho do olho. Pra a gente fazer esse detalhezinho do cantinho do olho. Aqui, eu gosto de fazer um e depois fazer o outro. Não gosto de fazer os dois ao mesmo tempo, porque eu acho que fica mais seguro. Então, eu deixo assim, que aqui depois eu vou dar um pinguinho de cola. Vou passar aqui nessa beirada, colar, para depois amarrar, para ficar bem seguro. Novamente, eu venho aqui, no cantinho do olho. Deixo um pedacinho dentro para costurar, para amarrar. E entro na parte de baixo. Para ficar o bordadinho. Olha se eles estão igualzinho. Se eu tô gostando. Esse daqui não gostei. Então, vou desmanchar e fazer novamente. Que eu acho que o detalhe faz toda a diferença. Então, não tenha preguiça de, se você precisar, refazer. Aqui, bem no cantinho. Que ele tava muito no meio do ponto. Agora sim. Isso. Agora eles ficaram bem parecidos, os dois lados. Essa parte, esse branco, a gente não vai precisar mais, porque era a única parte branca que a gente vai colocar. Aí, como é que eu faço? Eu coloco um pinguinho de cola assim, ó, na pontinha do dedo, porque facilita.
pego um alfinete, pego esse pouquinho de cola, assim, para ficar bem delicadamente. Cuidado para não sujar muito o olhinho. E vou passando aqui na lateral e volto colando, dando aquele puxãozinho atrás para ficar bem apertadinho. E vejam como ficou delicado o acabamento. Do mesmo jeito eu faço do outro lado. Coloco a cola, venho com o fio e vou ajustando também. Então, eu venho fazendo e ajustando, fazendo e ajustando. E agora eu só vou amarrar aqui dentro. Vou amarrar os dois lados. Geralmente eu dou 3 nozinhos. E eu gosto de cortar o excesso, mas fica a critério. Como vai ficar por dentro, não vai fazer tanta diferença. Novamente, aqui, eu vou amarrar. Dois. E o terceiro nozinho. Aperto bem. Vou cortar o excesso. E o nosso olhinho ficou bordadinho assim. Vejam como tá ficando bonitinho. Aí eu venho agora com a agulha tapeceiro, com fio amigurumi preto, pra gente fazer esse detalhe aqui dos cílios e a sobrancelha. Os cílios, eu pego ele bem rentezinho, que dá para não desfiar o fio que você colou. Eu pego ele bem rente assim. Deixo um pedaço dentro para costurar e conto 2 pontos. Pulo para a carreira de cima, saio na carreira de cima. E volto no mesmo canto que eu saí. E ficou bonitinho. Se você quiser maior um pouquinho, você também pode fazer. Mas eu gostei, vou deixar ele desse tamanho mesmo. Aqui, eu já venho, amarro. Então, você pode bordar com 2 ou 3 pontinhos de distância dos cílios. Sai na carreira de cima e coloca a mesma quantidade voltando pro ponto que você entrou. Não tem muito segredo esse bordado. Tiro o excesso. E agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Está tentando a sair na mesma carreira, para você não deixar um cílio em cima e outro embaixo, né? Senão dá aquela aparência que a xicrinha é zanuia. Então, saio em cima e volto aonde eu deixei. Se você quiser seguir fazendo, eu vou desmanchar, essa daqui não ficou legal. Deixa eu só tirar ela aqui. Daí que deu um nozinho, agora vai. Vou desmanchar, porque eu coloquei um ponto a mais, para ficar as duas do mesmo tamanho. Agora sim, elas ficaram igualzinha. Corto, vou amarrar. Também você não precisa repuxar muito na amarração, para não ficar feio, né? Aonde você ficar aquele cílio repuxado, abrindo os pontos. Você amarra. Eu sempre gosto de cortar o excesso, para não ficar muito fio espalhado. E ela tá ficando assim. Agora, a gente vai
pegar uma carreira acima, onde termina o olho. Isso aqui. E a gente vai contar 1, 2, 3. Conta 3 pontos e sai na carreira de cima. Pra ficar a sobrancelha. Achei que a sobrancelha ficou muito colada no olho, então a gente vai colocar ela nessa carreira, 2 carreiras acima. Tá vendo? Aonde vai começar os cílios, se você medir com o próprio fio. Então, é bem dizer no meio dos cílios e você vai contar 4 pontos. Aliás, 3 pontos. 1, 2, 3. E sai na carreira de cima. O terceiro ponto da carreira de cima. Pronto, gostei. Então, ficou bom. Deixa eu só puxar. E você vai também amarrar. Amarro. Amarro. E ficou assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Isso é no olhômetro mesmo. Você olha, vê se você gostou. Porque tem crocheteira que gosta das sobrancelhas mais largas. Tem gente que gosta da sobrancelha menor. Então vai muito de crocheteira para crocheteira. 1, 2, 3. E agora nessa eu saí embaixo, que eu comecei na carreira de cima. Deixa eu ver se ficou igual. Não ficou igual. Essa daqui ficou menor. Então, deixa eu fazer o processo, que nem a gente fez o outro. Medir aqui. Deixa eu ver quantos pontos eu coloquei de distância. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Subo nessa. Agora sim, elas ficaram do mesmo tamanho. Amarro. Corto o excesso. E vou continuar agora para fazer só a boquinha. A boca, eu faço ela na carreira 4, depois do olho. Então, eu conto 1, 2, 3, 4. Quando termina o olho, deixa eu pegar outro alfinete. 1, 2, 3, 4. O olho terminou aqui. Geralmente, eu começo a boquinha um ponto depois que termina o olho, ó. Marquei o olho aqui, pulo esse ponto e vou colocar por dentro, aqui. Tá vendo? Pra ficar bem charmosinho. Aí eu vou contar mais aqui embaixo. 1, 2, 3 pontos. Não, 2 pontos, para não ficar uma boca muito grande. Aqui eu contei 1, 2, então eu saio em cima e volto no mesmo ponto. E a boquinha ficou assim. Essa boquinha eu vou fazer ela menor um pouquinho do que eu fiz as outras. Deixa eu ver se eu tô gostando. Não, vou aumentar um pouquinho. A boquinha tá muito pequenininha pro tamanho da xícara. Então, a gente vai e aumenta. E o bordado é isso mesmo. Você faz, refaz e faz e refaz. Porque ele precisa ficar... Vou ter que cortar o fio porque ele deu um nó. Pronto.
Eu vou pular, então, só um pontinho aqui. Aí a gente refaz, porque é necessário. 1, 2, no terceiro. E eu vou... Isso, eu acho que agora fica melhor. E quando a gente for sair, a gente vai sair um ponto acima da onde a gente inseriu a agulha. Tá vendo? Esses marcadores, a gente pode tirar esse alfinete. E a gente vai colocar a boquinha pra cá. Pra dar esse efeitozinho. Vejam como ficou tão bonitinha. Aí agora, a gente vai só amarrar. Eu vou juntar o fio mais um pouquinho, junto do outro para amarrar. Amarro. Eu passei por dentro da parte preta que ficou por dentro da boquinha, só para unir esses fios e não ficar aqueles fios feios dentro. A gente corta o excesso e o bordado ficou assim. E o bordado é isso. Você faz, você viu se você gostou, se ficou do seu agrado. Se ficou um maior do que o outro, você desmancha. Se ficou a boca às vezes pequena, você bota maior. Se ficou grande, você refaz. E a gente tem que fazer tudo com paciência e amor, porque a perfeição mora nos detalhes. E agora a gente vai colocar o enchimento. O enchimento não tem segredo, você vai colocando. Eu gosto de ir quebrando o enchimento assim. Você vai colocando. E não tem muito segredo. Você vai colocando, até você sentir que a xícara tá ficando durinha. Sem esbuganhar os pontos, mas que não fique murcha. Então, você vai modelando, colocando. E quando a gente fizer a tampinha, se for necessário, a gente vai colocar mais enchimento. Mas geralmente eu já deixo uma quantidade boa de enchimento colocado. Porque se você apertar, você vê que ela tá meia só de enchimento. E aí a gente vai colocando esse enchimento. E depois, quando a gente vir com a tampa, a gente termina de concluir esse enchimento. Pronto. A minha ainda tá um pouquinho murcha. E aí eu coloco na frente, eu coloco atrás, eu amasso. Isso aqui, você vai fazendo isso e você vai modelando o seu xicrão. Pronto. Aqui vai ser bom, porque ele nem tá cheio demais e nem tá murcho demais. Porque no final, quando a gente costurar aqui, a gente vai deixar um espaçozinho pra gente colocar a quantidade de enchimento que precisa. E agora a gente vai seguir fazendo a nossa tampinha. Pra gente fazer a nossa tampinha da xícara, a gente vai fazer um anel mágico. Vai prender essa correntinha e vai botar 6 pontos baixos. 1, 2, 3. Opa, 3. Espera aí que ela tá escapando. 3, 4, 5, 6 pontos. E agora a gente vai puxar o anel mágico. Não precisa puxar muito para não ficar ruim de começar a próxima carreira. E nessa próxima carreira, a gente vai utilizar o marca-ponto. Então, a gente faz um ponto e um aumento. No primeiro ponto, a gente sempre coloca o marcador. Eu já tinha feito o aumento, eu vou colocar no primeiro ponto. Novamente. Opa, repuxou. E o aumento. Novamente. Um ponto e o aumento. Novamente, um ponto e um aumento. Agora a gente vai terminar de fechar o anel mágico. Puxa bem, para ficar bem fechadinho esse círculo. Deixa eu pegar a tesoura
pra gente cortar esse excesso de fio para não atrapalhar. E nessa próxima carreira agora, a gente vai fazer um ponto e um aumento e vamos terminar essa carreira com 18 pontos baixos. Então, a gente bota o marcador e faz o aumento. Um ponto e um aumento. E a gente segue fazendo por toda a volta. Finalizei essa carreira com um ponto e um aumento e terminei ela com 18 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. Então, eu faço o primeiro ponto, volto o marcador, faço o segundo ponto e agora eu faço o aumento. Novamente, um ponto, 2 e o aumento. Vou fazendo essa sequência até o final da carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta. E vou terminar essa carreira com 24 pontos. Terminamos essa carreira com 2 pontos e um aumento por toda a volta. Finalizamos ela com 24 pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. Se você perceber, ela é o começo da xícara, né? A gente vai aumentar até a gente ter 10 pontos e um aumento. Então, a próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. Na outra, 4 pontos e um aumento. 5 pontos e um aumento. 6 pontos, um aumento. 7 pontos e um aumento. 9 pontos e um aumento. E 10 pontos e um aumento. Então, é só você seguir as carreiras, né? A gente tá na carreira 2 pontos e um aumento. Vamos começar de 3 pontos e um aumento. Então, a gente faz ela por toda a volta. Depois a gente faz 4 pontos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para qualquer dúvida, você volta o vídeo lá no comecinho, que é aquela mesma sequência quando a gente iniciou a xícara. Terminei essa carreira com 3 pontos e um aumento e finalizei ela com 30 pontos. A próxima carreira é 4 pontos e um aumento e eu finalizo ela com 36 pontos. Terminei essa carreira com 4 pontos e um aumento, finalizei ela com 36 pontos. Já fiz o meu primeiro ponto agora da próxima carreira, que vai ser 5 pontos e um aumento, e nós vamos terminar ela com 42 pontos. Terminei essa carreira com 5 pontos e um aumento, finalizei ela com 42 pontos. A próxima carreira vai ser 6 pontos baixos e um aumento, e eu vou finalizar ela com 48 pontos baixos. Fiz o primeiro ponto para marcar a carreira e vou fazer 6 pontos e um aumento por toda a volta, finalizando essa carreira com 48 pontos. Terminei essa carreira com 6 pontos e um aumento e finalizei ela com 48 pontos. A próxima carreira a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. E vamos terminar a carreira com 54 pontos. Terminei essa carreira com 7 pontos e um aumento. E vou para a próxima carreira, que é 8 pontos e um aumento, e vou finalizar essa volta com 60 pontos. Essa carreira eu fiz 8 pontos e um aumento e finalizei ela com 60 pontos baixos. Agora a gente vai para a carreira da sequência 9 pontos e um aumento. E a gente vai terminar essa carreira com 66 pontos. Fiz essa carreira com 9 pontos e um aumento, finalizei essa carreira com 66 pontos. Agora a gente vai para a última carreira de aumento, que é 10 pontos e um aumento. Fiz aqui 10 pontos e um aumento por toda a volta. Finalizei essa carreira com 72 pontos. Para a gente terminar a nossa tampinha, a gente vai fazer 2 carreiras agora de ponto sobre ponto. Então, a carreira 13 e a carreira 14. Então, é só você seguir fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, e volto o marcador. Então, a gente vai fazer 72 pontos, que é um ponto para cada ponto de base. 2 carreiras, essa carreira e outra. Eu vou fazer o meu aqui, vocês vão fazendo o de vocês aí, e eu volto para a gente dar o acabamento.
Terminei aqui as 2 voltas de ponto sobre ponto, a carreira 13 e a carreira 14 com 72 pontos baixos. E pra gente finalizar, ela vai ficar assim, meia subidinha assim, como se quisesse formar um chapéuzinho. É assim mesmo, tá? E aí você agora vai fazer 2 pontos baixíssimos para deixar uniforme. E no próximo, outro. A gente vai deixar um fio longo para costurar. Eu costumo deixar uns 30 centímetros. Vamos puxar aqui para dar um nó. Agora que deu um nó cego, vou cortar. Pronto. Pronto. E a nossa pecinha ficou assim. Tá ficando muito charmosinha. Muito mesmo. Eu tenho uma versão também dela mais pequenininha. A xicrinha, tá vendo? A gente tem o xicrão e a xicrinha. Para quem gosta de PDF, eu vou estar fazendo o lançamento desse PDF. Até dia 18 de agosto, ele vai estar no preço de R$ 4,99. Aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, me chama lá, que eu passo todas as informações. Esse PDF vem a receita do xicrão, vou mostrar eles junto aqui para vocês, como fica charmosinho, tanto uma versão como outra. Então, vai ter o do xicrão e também vai ter o da xicrinha. E o lançamento vai ser R$ 4,99. Depois que passar esse período, ela vai para R$ 9,99. Então, vocês aproveitem para comprar agora com esse desconto de lançamento, tá bom? Não esquece de ir lá no meu Instagram, curtir, comentar xícara e compartilhar, que você vai estar concorrendo a esse xicrão que a gente está fazendo ele junto, tá bom? Para quem for a ganhadora vai receber sem pagar nada aí no conforto da casa de vocês, tá bom? Nosso xicrão já tá pronto, tá vendo? E vejam como ela tá ficando charmosinha. Geralmente eu gosto de colocar essa parte que a gente encerrou a carreira para trás. E a gente vai começar a costurar de trás para frente. Lembra que eu falei que a xicrinha, ela tava murcha ainda, para facilitar a gente de costurar. Então, a gente vai colocar, deixa eu só desmanchar o nó aqui. A gente vai colocar na nossa agulha de tapeceiro esse nosso fio para a gente fazer a costura de conclusão da nossa tampinha na xícara. Então, vou só puxar mais um pouquinho. E não tem muitos segredos. Ó, esse foi o último ponto da carreira. Eu vou iniciar no primeiro. Aqui. Então, você pega os 2 pontos com um ponto que ficou daquela alcinha que a gente fez em FLO. Ficou a alcinha de trás para dentro. E a gente vai costurar nela, arrodeando tudinho. E a costura é que nem um alinhavo mesmo. Não tem muito segredo. Em uma, em outra. Novamente. Novamente. E a gente segue costurando ela por toda a volta. Opa. Vai costurando. Gente, desculpa que soltaram fogos aqui perto de casa agora. Vocês vão costurando a de vocês, eu vou costurando a minha para o vídeo não ficar muito longo. Mas é só você pegar na alcinha que ficou e nas 2 alcinhas do ponto da tampinha. E vai alinhavando. Você vai deixar mais ou menos faltando 2 dedinhos para terminar de costurar, para a gente terminar de colocar o enchimento. Eu vou fazer a minha aqui, vocês fazem a de vocês aí. E eu volto já já para mostrar como a gente vai terminar. Pronto, gente, eu fiz já a costura.
daqui. Deixei esse espaço aqui, ó, pra gente colocar o enchimento. Eu vou utilizar essa minha ferramentazinha, porque ela ajuda muito você a espalhar o enchimento. Vou colocar aqui e vamos colocando aos pouquinhos. Aqui. E vocês vão colocar, que nem eu falei, a gente vai colocando aos pouquinhos o enchimento e a gente coloca que ela fique toda durinha, mas que não fique esbuganhando os pontos. Se você não tiver essa pecinha aí, você pode usar o dedo para encher, que dá também, ó. Vou colocar aqui com o dedo. Ó. Você pode utilizar um lápis. Você pode utilizar uma caneta. Você pode pegar o cabo da sua agulha de crochê e usar também, tá? Depois você adquire essa pecinha, ela ajuda muito, que ela tem essa pontinha aqui e ela auxilia você colocar o enchimento naquele lugarzinho que às vezes sua mão não alcança. E fica todo uniforme o enchimento, porque você consegue distribuir bem com essa ferramentazinha, né? Mas se você não tem aí, você dá uma improvisada, que vai dar certo também. Então você vai colocando, vai colocando. Eu gosto de colocar pedaços. Eu não gosto de pegar aquele pedação bem grande e tentar empurrar, não, porque eu acho que não fica tão bonito o enchimento dessa maneira. Ó, ela ainda tá murcha, tá vendo? Então, ela tá pedindo ainda mais enchimento. E aí a gente vai colocando mesmo o enchimento até você sentir que ela tá toda preenchida. Enquanto você sentir que tá murcho, você vai colocando, né? Porque a gente só fez colocar um pouquinho do enchimento, né? Pra parte mais de baixo da xícara. E agora a gente vai dar o acabamento, né? Quando a gente vir terminar de costurar, não vai ter como colocar mais enchimento. E aí a gente vai modelando, ó. Tá vendo? Ela ainda tá murcha. E vamos colocando o enchimento. Você coloca nas beiradas, você leva ele pro meio. Essa ferramenta é bom porque ela ajuda você a fazer isso. Pronto, gente. O xicrão está totalmente cheinho. Só empurrar aqui pra não costurar junto. E se você ver, ó, depois a gente vai modelar aqui, tá? Mas, por enquanto, vai ficar assim, porque a gente precisa terminar de costurar. E aí a gente segue costurando do mesmo jeito que a gente tava costurando. Cuidado para não pegar no enchimento. Vai costurando. Vai costurando. Quando a gente chegar aqui no último pontinho, a gente vai dar um nó. Puxar bem. Vai entrar aqui rente e sair em qualquer ponto aleatório. Isso a gente vai fazer umas 2 ou 3 vezes para esconder o fio. E também para ficar uniforme o acabamento. Modelo bem. Aqui eu já posso cortar o meu fio.
Vou só arrumando. Aqui eu já posso ir ajeitando essa dobrinha. E ela tá ficando uma gracinha. Agora a gente falta fazer só a asinha da xícara. E a gente vai pegar o mesmo fio que a gente fez o corpo da xícara. Peguei aqui o fio que eu trabalhei, a xícara. Ela eu vou deixar ela aqui para reservar. E a gente vai começar a asinha da xícara com o anel mágico. A gente prende esse anel mágico e a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro desse anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar esse anel, tá vendo? E agora a gente vai iniciar a segunda carreira fazendo aumentos por toda a volta. Então a gente no primeiro ponto faz um aumento. Deixa eu pegar o marcador de ponto aqui. Fiz o primeiro ponto. Juntamente com ele eu faço outro ponto para ser o aumento. No próximo, mais um ponto. Junto o aumento. O ponto, junto o aumento. Opa, escapou. O aumento. Novamente. Um ponto, junto o aumento. Novamente. Um ponto, um aumento. Um ponto e um aumento. Terminamos essa carreira com 12 pontos baixos. Fecho bem o meu anel mágico. Vou cortar esse excesso de fio. Na carreira 3, da carreira 3 até a carreira 26, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, será 12 pontos em cada carreira. Então, a gente vamos fazer da carreira 3 até a carreira 26, ponto sobre ponto. Então, não tem segredo que a gente tem que fazer aquele tubinho para configurar na alcinha da xícara. Então, só é você fazendo aí. Ponto sobre ponto, com 12 pontos cada carreira, da carreira 3 até a carreira 26. Vocês seguem fazendo de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui. E já já a gente se encontra pra gente concluir. Então, vocês vão fazendo ponto sobre ponto, tá vendo? Vai ficando um tubinho assim. Eu vou seguir aqui para eu completar as 26 carreiras, até a carreira 26, desculpa, da carreira 3 até a carreira 26. No caso, a gente vai fazer 24 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu tô aqui na metade e já já eu volto já pra gente continuar. Finalizei aqui até a carreira 26. Aí depois que a gente terminou aqui, a gente vai colocar o enchimento, né? A gente fez a carreira 3 até a carreira 26, de ponto sobre ponto, com 12 pontos cada carreira. Então não tem muito segredo não. Você vai encher, não coloca muito para não esbuganhar, mas também não deixe murcho. Vai colocando. Colocando enchimento. Vou ver. O meu leva só mais um pouquinho. Pronto. Aí depois que eu coloquei o enchimento, a gente vai finalizar agora
fazendo diminuição em toda a volta. Então, a gente vai fazer 6 diminuição, que a gente tem 12 pontos. Então, a gente vai fazer a primeira diminuição, pega a alcinha da frente de um ponto, pega a alcinha do outro ponto e fecho em um ponto só. Então, essa é a diminuição. Novamente, pego a alcinha da frente, pego a alcinha do próximo ponto da frente, passo por dentro dos dois e fecho o ponto. Novamente. E fecho o ponto. Novamente. Opa. E fecho o ponto. Novamente. Fecho o ponto. E novamente fecho o ponto. Agora, para a gente finalizar, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Mas se vocês perceberem, esse finalzinho meu aqui, ó, ele ficou muito murcho. Tá vendo? Ó? Tá todo murcho. Então, eu vou só acrescentar um tiquinho de enchimento. Aqui eu já posso cortar, deixando o fio um pouquinho grande para arrematar o anel mágico invertido. Vou colocar mais um pouquinho de enchimento. O buraquinho tá pequenininho, mas com paciência eu vou colocar com essa agulha tapeceira aqui. Não. Vou usar minha ferramenta, que ela é melhor para colocar. O buraquinho tá pequenininho, geralmente eu coloco com uma pinça. Mas vou finalizar aqui, que eu gosto muito de trabalhar com essa ferramenta. Voltei com a pinça, agora sim. Porque tá muito apertadinho para colocar aquela ferramenta. Então, com a pinça, dá mais apoio de você colocar o enchimento. O meu falta só um tiquinho de nada. Vou colocar. E pronto. Ficou todo enchidozinho. Posso puxar o fio. Coloquei aqui na minha agulha tapeceiro. E agora é só fechar com o anel mágico invertido, né? Costuro botando na alcinha de fora. No próximo, na alcinha de dentro. No próximo, na alcinha de fora. No próximo, na alcinha de dentro. E aí, eu fecho bem esse anel. Vou sair aqui aleatório, mas nos pontos que é parecido com a cor, né? Porque o meu tá bem colorido, para não ficar feio. Coloco. Algumas vezes, sai em qualquer ponto aleatório. E aqui eu vou cortar o fio. Ficamos com a pecinha assim, né? E a gente vai colocar ela, né? 2 dedos depois que a gente terminar que a gente terminou os cílios do olho, tá vendo? Vocês vão colocar aqui 2 dedos. E a gente vai marcar com alfinete. Colocar aqui 2 alfinetes. E agora, por último, a gente coloca essa parte de baixo, quando a gente for fazer a costura. Mas não tem muito segredo. Você vai colocar na agulha tapeceiro. Eu vou usar uma agulhazinha maior que eu tenho aqui, que eu gosto de trabalhar com ela, mas se você também tiver a agulha pequenininha, não tem problema. Eu vou trabalhar com essa aqui, que é a agulha de boneca. Vou pegar um fio da cor que eu fiz o chicrão aqui. Vou colocar na minha agulha e não tem segredo, é só costurar. Eu vou entrar aqui num pontinho aleatório e vou sair bem rente aonde é essa dobra, tá vendo? Bem aqui.
Vou deixar esse fio aqui para eu poder costurar, amarrar depois. E aí é só eu passar nele e passo coloco nele na asinha e coloco no xicrão. Então eu vou passando várias costuras no mesmo lugar. Aqui. E entro no mesmo ponto e saio no mesmo ponto que eu entrei. E isso geralmente eu faço de 5 a 6 vezes. Aí entro no outro ponto para sair do outro lado. Aí novamente entro, saio, passo por dentro, entro e saio, passo por dentro. E aqui já tá bem seguro. Geralmente eu entro aqui e vou sair embaixo, aqui, ó. Tá vendo? E aí agora eu vou só segurar e vou fazer o mesmo processo. Peraí. Quando a gente prender bem, aí fica mais fácil. Isso, ó. Aí agora a gente faz a mesma coisa. Passa de um lado pro outro, passa na base do xicrão. Passa na asa. Também passo umas 5 a 6 vezes, para ficar bem seguro. E depois eu vou sair lá no mesmo canto que eu entrei para amarrar o fio e esconder dentro da peça. Então, tá vendo? Não tem muito segredo essa costura. E agora, eu pego, vejo se ela tá toda durinha. Depois eu venho ajeitando ela, né? Que a gente amassa um pouquinho para fazer a costura. Pronto, vou agora sair no mesmo ponto em que eu entrei, para poder amarrar. Vou amarrar. Vou dar 3 nozinhos. E vou amarrar dentro e vou jogar esse fio para dentro da peça. Aqui eu corto. E com a agulha do tapeceiro, eu vou empurrar esse nozinho lá para dentro da peça, para dar o acabamento perfeito. Aqui eu vou modelando o meu xicrão e ele ficou assim. Digam aí se vocês não acharam que ele ficou lindão. Concluímos o nosso xicrão e ele ficou assim. Vejam que coisa linda. Vou estar fazendo sorteio desse xicrão que a gente concluiu junto aqui na videoaula. Para você participar, você vai lá no meu Instagram, Ateliê da Sol Crochê, e vai curtir, comentar o nome Xícara e compartilhar com alguém, você já vai estar concorrendo. O sorteio vai acontecer dia 18, às 4 horas da tarde, lá no meu Instagram. E você ainda vou dar a opção de você escolher se vocês querem ganhar essa que a gente crochetou junta, ou se vocês querem ganhar essa, ou essa. Cada uma mais linda que a outra. Vou deixar vocês escolherem a cor, tá? A ganhadora vai escolher a cor. E eu espero todos vocês lá, pra gente fazer esse sorteio e ser uma live bem legal. Quero agradecer a todos que ficaram até o final da videoaula e dizer que foi um prazer passar essa tarde com vocês,
crochetando. Então, tchau, tchau. Antes de sair do vídeo, não esquece de deixar lá seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito o Tia Sol aqui na internet. Então, sem mais delongas, tchau, tchau e até a próxima.